Nós vamos ler o capítulo 1. 1 Coríntios, primeira carta, capítulo 1. Versículo 10. Vamos ler alguns versículos, vamos começar pelo versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Amém. Até aí. Irmãos, nós já ouvimos, nós já sabemos que a divisão enfraquece. A divisão enfraquece. Se você é alguém que acompanha provas olímpicas e tem aquela modalidade de remo, onde os remadores todos precisam remar para a mesma direção, porque isso é óbvio, porque se você tiver um remando para uma direção e o outro remando para outra, eles não vão a lugar nenhum. Eles não vão a lugar nenhum. Eles precisam remar na mesma direção, com a mesma intensidade, porque se um também não remar com a mesma intensidade do outro, aquele que está remando com mais intensidade vai se sentir mais cansado do que o outro remador. Então, divisão enfraquece, nós sabemos disso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala sobre isso, mas tem algumas coisas a respeito da divisão que a gente precisa entender. Sabe, irmãos, toda situação tem vários lados, vários ângulos, e às vezes nós, na nossa tendência, é olhar as coisas por um ângulo só, por um lado só. E olhando as coisas por um lado só, muitas vezes nós falhamos no nosso julgamento. Isso acontece diversas vezes na nossa vida. Você, de repente, está vivendo uma situação e você está pensando só naquilo, só naquilo, só naquilo, e de repente chega alguém de fora que não tem nada a ver e comenta a respeito daquela situação e fala uma coisa e você fala assim: é mesmo, nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Por quê? Porque a nossa tendência, quando nós enfrentamos uma dificuldade, é focar no problema de tal forma que muitas vezes nós perdemos detalhes importantes que até vão nos ajudar a resolver o nosso problema. É a nossa tendência natural, a focar tanto numa coisa que nós perdemos os demais detalhes. E essa questão da divisão, tem muitos detalhes nisso aí. Paulo levantou uma questão aqui, olha, a divisão entre os irmãos que havia na igreja de Corinto era a divisão por causa da afinidade. Por que nós temos tantas denominações? Por questão de afinidade. Porque um quer pular mais, quer gritar mais, quer rodar mais. O outro quer ficar mais sentado quietinho, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Um quer gritar glória a Deus bem alto, o outro não quer gritar glória a Deus bem alto. Essa questão de afinidade pessoal. Essa mesma afinidade que nos faz escolher certas pessoas para serem nossas amigas e outras pessoas não. Essa mesma afinidade que, quando você vê alguém assim, você fala assim: isso aí eu não quero nem chegar perto. Porque no seu sensor, aquela personalidade, aquela pessoa não é boa ou não combina com aquilo que você pensa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Paulo diz assim: olha, vocês estão divididos porque cada um de vocês diz assim: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Por que existe isso? Irmãos, existe isso porque muitos crentes ainda insistem em viver segundo a carne. Porque essa é a nossa tendência da carne. Aceitar algumas pessoas de coração aberto, de braços abertos, e rejeitar outras pessoas.
por diversos motivos, por aparência, por altura, por peso, por cor, por qualquer motivo que seja. Nós, naturalmente, de forma carnal, aceitamos alguém ou rejeitamos alguém simplesmente no momento que vemos. Até pode acontecer da gente não simpatizar com alguém no primeiro momento e depois a coisa mudar. Pode acontecer, mas a nossa tendência natural é selecionar aqueles que serão nossos amigos nos primeiros 10 segundos que nós olhamos. Nos primeiros 10 segundos nós já aceitamos ou rejeitamos alguém. Alguém já nos agrada ou já nos desagrada. Nós já temos esse julgamento, mas isso é algo carnal. E o que Paulo estava querendo dizer para os irmãos na igreja de Corinto era isso: olha, vocês estão vivendo segundo a carne, vocês estão vivendo segundo a afeição natural, aquilo que naturalmente nós selecionamos nas pessoas. Só que nós não somos chamados para viver segundo a carne, nós somos chamados para viver segundo o Espírito. E o Espírito de Deus não olha para a nossa aparência, o Espírito de Deus não olha para aquilo que nós mostramos do lado de fora. O Espírito de Deus vê o nosso coração. Paulo vai escrever lá aos Efésios que a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue. As divisões que existiam na igreja de Corinto eram por causa da carnalidade que havia. Quando um irmão machucava outro irmão, quando um irmão fazia alguma coisa contra outro irmão, ou quando algum irmão pensava que algum irmão fazia alguma coisa, porque existe isso também. Porque às vezes não precisa fazer, às vezes só precisa o outro pensar que você fez. Quando algum irmão pensava, isso fazia surgir os partidos dentro da igreja, as divisões, falavam assim: olha, eu estou com Paulo. E o outro, não, eu estou com Apolo. Não, eu sou de Cristo. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Seja o que for que o teu irmão, a tua irmã, teu pai, tua mãe, seu filho, seu parente, seu vizinho, seja lá o que for, que qualquer pessoa tenha te feito, ou até tenha me feito, irmãos, eu quero dizer, eu detesto muito mais o diabo do que qualquer coisa que alguém me tenha feito. Amém? É isso que nós precisamos olhar. De repente você está vendo uma situação só por esse ângulo aqui. Fulano me fez isso, fulano fez isso, fulano não fez aquilo, fulano isso, fulano aquilo. Mas vem cá, você já parou para pensar que Satanás é muito mais odiável do que qualquer coisa que alguém tenha te feito? É por isso que Paulo fala lá aos Efésios, no capítulo 6, olha, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Porque se você acha que isso foi ruim, que alguém te fez, imagina o que Satanás vem fazendo ao longo do tempo, e conspirando contra a sua vida, e armando contra a sua vida, e fazendo você enxergar coisas que não existem, criando problemas, tropeços na sua frente, coisas que para você cair, imagina isso, o quanto que o diabo tem feito. E Paulo está falando, irmãos, olha só, o nosso verdadeiro inimigo não são os irmãos. Porque eu odeio mais Satanás do que aquilo que você me fez, ou aquilo que você falou de mim, eu vou dar a mão a você para derrotar Satanás. Eu vou derrotar Satanás, sabe por quê? Porque essas coisas que nós vivemos e que muitas vezes vão nos parando e nos travando, irmãos, isso não é nada diante do que Satanás tem feito com milhares e milhares de vidas. Sabe, pensa lá parece que até virou moda. Hoje no Facebook todo mundo posta
cristão sendo queimado, cristão sendo metralhado, cristão sendo decapitado, cristão... Quem é que tem feito isso tudo, irmãos? É o diabo. Tem dúvida disso? Que Satanás tem investido contra a igreja? Você não odeia isso? Eu odeio isso. Eu odeio aquilo que Satanás tem feito. Então deixa eu pensar numa coisa. Então por que eu vou ficar brigando com você? Se tem alguém que tem ceifado milhares de vidas e feito uma destruição terrível no mundo. Sabe, uma vez eu preguei aqui e eu creio nisso, que a concordância é muito mais poderosa. Jesus fala assim, se 2 ou 3 concordarem. Você concorda comigo que Satanás tem que ser derrotado em nome de Jesus? Concorda comigo, irmãos? Ou você gosta do que ele faz com você? Tem que concordar. É por isso que Paulo diz aqui aos Coríntios, fala assim, irmãos, eu rogo aos irmãos. É como se dissesse, eu imploro aos irmãos. Olha só, vocês falem a mesma coisa, vocês pensem do mesmo modo. Por quê? Porque nós temos um inimigo em comum, que nós não vamos derrotar se nós estivermos separados. Nós só vamos derrotar ele se nós estivermos unidos. Como é que a igreja vence Satanás? A igreja vence Satanás orando unida, a igreja vence Satanás vivendo junto, a igreja derrota Satanás amando uns aos outros. É assim que nós derrotamos o inimigo. Coisa tremenda. Sabe por que isso? O texto que Paulo escreve aqui, ele começa falando de divisões na igreja, e aí ele prossegue, mas depois no versículo 18, parece que ele desvia do assunto, Porque ele começa a falar, olha, pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes, e ele começa a colocar o problema dos judeus e dos gregos. Parece que ele desviou do assunto, mas ele não desviou do assunto. Ele está querendo colocar a igreja no caminho certo. Irmãos, olha só, nenhum de vocês foi chamado sendo demasiadamente sábio. Nenhum de vocês foi chamado por causa da capacidade intelectual, por causa da capacidade física, capacidade financeira. Não foram chamados por causa disso, não. Olha o que ele diz. Versículo 25. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Igreja, vocês precisam estar no caminho certo, no rumo certo. Não que nós sejamos alguma coisa, porque não somos. Mas nós, unidos nele, nós derrotamos Satanás. Nós, unidos nele, nós podemos fazer frente ao diabo e dizer, Satanás, saia, bata em retirada, em nome de Jesus. Mas isso é um trabalho que é para ser feito unido. Para que ninguém se glorie. Eu não tenho que me gloriar. Eu não tenho que dizer nada, eu sou isso, eu sou aquilo outro, porque tem que me respeitar, porque fulano tem que entender, porque ciclano tem... Nós é que temos que entender que é uma guerra sendo travada. E essa guerra é pela sua vida e pela minha vida, é pela vida da sua família.
E hoje eu preciso ter consciência de que eu tenho que odiar muito mais aquilo que o inimigo faz do que aquilo que meu irmão fez. Versículo 30 diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Nós somos dele, nós somos dele, irmãos. Nós somos dele, nós somos do Senhor. Você é do Senhor, você é do Senhor. Igreja, nós somos do Senhor. A igreja é de Jesus, a igreja é do Senhor, a sua vida é do Senhor. Tenha consciência disso, você pertence a Ele, você é dele. E Ele tem cuidado de nós, igreja. Ele tem cuidado de nós, irmãos. Sexta-feira nós tivemos aqui a reunião de ministérios. E o Senhor falou conosco a respeito de propósito. Quem estava aqui ouviu isso. Você que não estava, o Senhor falou sobre propósito, propósito, propósito. Ter um propósito, ou saber qual é o seu propósito. E o propósito de Deus para nós é esse. É a unidade. É a santificação. É esse o propósito de Deus. Não existe outro. Eu tenho as minhas lutas individuais. Os meus problemas individuais. Você tem os seus. Sozinho, muitas vezes, é difícil para que eu resolva. Você também, sozinho, é difícil que você resolva. Mas quando nós nos juntamos, a nossa força, ela é multiplicada. Quando nós dividimos, quando nós discordamos, nós dividimos. Quando nós concordamos, nós multiplicamos. Quer saber como? Somos dois. Nós discordamos, ficamos quando? Um para um lado e o outro para o outro. Não se preocupe não que a multiplicação no reino de Deus nunca é perfeita. Ela é exponencial. Então, quando nós juntamos, ao invés de ser um, nós somos dois. Certo? Mas nós não somos só dois. Nós somos 5, pelo menos. Mas que matemática doida é essa? 5, pelo menos. Eu, você, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha como é que cresceu o número. É por isso que a nossa força aumenta, é por isso que o nosso poder aumenta. Sabe, irmãos? O propósito da igreja é lutar por uma causa maior do que nós. Maior do que a igreja, maior do que tudo. Hoje é domingo de ceia, nós vamos orar pela ceia. Mas que essa ceia do primeiro domingo de maio seja um reconhecimento, irmãos, nosso. De que como igreja, às vezes nós falhamos, às vezes nós damos vazão à carne. Às vezes nós deixamos o espírito de divisão entrar no nosso coração. Às vezes nós enganamos pensando que estamos lutando contra o irmão e não estamos. Às vezes nós estamos esperando dos irmãos um comportamento de Deus. E o irmão não é Deus. O irmão é só um irmão. Né? O irmão é só um irmão. Que pode não ter comido muito bem hoje, pode não ter dormido muito bem hoje, pode estar com dor de barriga, pode estar qualquer problema. Pode ter tomado um remédio, ficou meio zonzo, ele passou, nem te viu. Pode ser qualquer coisa. O irmão, ele não é Deus.
E aí, quando essas coisas acontecem, a gente fica aborrecido com o irmão, mas o que o irmão pode fazer? O irmão estava mal também, estava resfriado, estava com dor de cabeça, dor no corpo. Comeu uma feijoada ontem que não fez bem. As coisas acontecem. Mas o que a gente precisa entender sempre é que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra os irmãos da igreja, a nossa luta não é contra... Não é. Sua luta não é contra o seu marido nem sua esposa, sua luta não é contra os seus filhos, não. Sua luta não é contra eles, não. Sua luta é contra Satanás, você tem que se levantar em nome de Jesus e repreender o diabo, é isso, essa é a sua luta. Quantas vezes você encara a sua família até, ou o seu casamento, ou enfim, o seu trabalho como uma cruz que você tem que carregar. Não é nada disso. É que você está lutando contra as pessoas erradas. Eles são tão vítimas quanto você. Você precisa lutar contra o inimigo. Tomar assim uma raiva, um ódio de Satanás tão grande, que você não cesse dia e de noite de orar por aqueles que lutam contra Satanás também. Satanás, eu não aceito mais você na minha vida nem na minha família. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não vou mais ficar lutando contra as pessoas. Quantas vezes a gente fala das pessoas, fala mal das pessoas, como se as pessoas fossem o problema. Quando é o diabo que tem feito a festa, enquanto você está falando do outro, Satanás está rindo e se acabando de rir, porque ele vê que você, olha lá, mais uma vez ele está achando que é o outro. Mais uma vez ele está achando que é o outro. Mas fui eu que armei tudo. E ele nem sabe. E com isso ele vai te entristecendo mais, vai te derrotando mais, vai te esfriando mais, você vai perdendo todo o ânimo. Quantas pessoas param de trabalhar na obra de Deus porque, porque eu não aguento mais isso, as pessoas são falsas. Irmãos, Satanás é o rei da falsidade. É ele que cria todo esse cenário de falsidade. São os irmãos, não, mas fulano fez isso. Acorda, irmão. Dirige essa tua energia contra quem realmente tem culpa. E por aquele teu irmão que agiu assim ou assado, ora por ele. Ora por ele, porque ele é tão vítima quanto você. Quando alguém faz alguma coisa de errado, ele é tão vítima quanto você. Porque, na verdade, ele deixou Satanás usar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Hoje é domingo de ceia, nós vamos tomar a ceia do Senhor. Mas nós não queremos tomar essa ceia de qualquer maneira. Há uma cura que precisa ser liberada sobre a igreja. Há uma cura. Mas essa cura, Senhor, para ser liberada sobre a igreja, depende dos nossos corações. Porque, Senhor, nenhum doente é curado se não concordar a tomar o remédio. E é assim também na vida espiritual. Senhor, se nós não concordarmos em tomar o remédio da Tua palavra, a cura não virá. Se nós insistirmos na nossa posição, vamos permanecer doentes, vamos permanecer nas nossas razões, e isso fatalmente nos matará. Mas, Pai, nessa manhã, nós queremos, Senhor, como filhos obedientes do Senhor, tomar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós, para que, Senhor, no meio da Tua casa, toda divisão, Senhor, toda discordância, seja repreendida, porque nós temos um inimigo, Senhor, que não dorme, um inimigo que não para de nos atacar, que constantemente está armando coisas para nós,
Mas muitas vezes nós não pensamos nisso, nós só pensamos nas pessoas que falaram, que fizeram, que deixaram de fazer. Mas nós não entendemos quanto Satanás tem trabalhado para estagnar a igreja, para parar a igreja. Mas nessa manhã, primeiramente, nós queremos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que demos ouvidos ao inimigo. Todas as vezes que nos deixamos levar pelas suas artimanhas. Senhor, em nome de Jesus, que haja cura sobre o nosso coração, que haja cura sobre a tua igreja, que haja cura, Senhor, de todo sentimento, de todo pensamento, que haja restauração na alma, agora, em nome de Jesus, e que Satanás seja derrotado, destruído, aniquilado, em nome de Jesus. Como a tua palavra diz, Pai, não fomos escolhidos sábios, nem poderosos, mas o Senhor escolheu coisas loucas, coisas que não são, para confundir as que são. E eu te glorifico, Pai, porque o Senhor tem escolhido essa igreja. Senhor, em muitas lutas temos passado, mas temos visto a mão do Senhor, operando e agindo em cada momento. Oh, Deus, muito obrigado. Senhor, nessa hora nós consagramos os elementos da ceia, o pão e o cálice que teu povo vai comer. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar e que esse momento, Senhor, sirva, Senhor, de renovação para o nosso espírito. Seja um refrigério, ó Pai, na nossa alma. Que sobrenaturalmente o teu Espírito venha trazer, Senhor, um renovo sobre nós. Pai, em nome de Jesus, receba a honra, a glória e o louvor e consagra os elementos da ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.